Então, sim. Então, posso voltar? A partir daqui que não deu? Já ouvi? Isso. Tá. Então, eu vou repetir, tá bom? Para todo mundo. Tudo bem? A parte do campo magnético deu para entender? Olha, eu vou ser sincera, eu não consegui. Tá, então eu vou falar de. E o slide anterior deu para entender? Deu, esse deu. Beleza. Então eu vou falar desde o campo magnético, tá bom? Para voltar. Então, uma outra característica é que a Terra ela possui o campo magnético. O campo magnético ele os ventos solares. Os ventos solares são a liberação do Sol de que ele espelhe para todas as regiões do espaço, né, ao redor dele, matérias, componentes solares, com a radiação do Sol, para receber impacto direto de radiação vindo do Sol. Isso faz com que a existência da vida seja muito prejudicada. Então, o fato da Terra possuir campo magnético faz com que todo esse material que o Sol encerra de essas partículas não esteja com a nossa atmosfera. É claro que um pouco dessas partículas acaba sim interagindo. E quando elas interagem, acabam fazendo os fenômenos que nós chamamos da aurora boreal ou aurora austral. Jenny, posso fazer uma pergunta? Pode? Nem todos os planetas têm campo magnético. Eu achei que todo planeta tinha campo magnético. Não, nem todos os planetas possuem campo magnético. Até porque esse é um outro fator muito importante. Um dos motivos que a Terra tem o campo magnético, a gente não sabe explicar muito bem ainda, na verdade, mas um dos motivos é porque ele possui a atividade geológica, né? O movimento do magma no interior da Terra é um dos motivos para causar o campo magnético da Terra. Existem muitas teorias, mas essa é uma das mais aceitas. E Entendi. não é todo corpo celeste que possui isso, que tem essa atividade geológica. Por exemplo, Marte já não tem mais. Entendi. Que interessante. E o fato de nós termos uma atividade geológica, além de fazer a manutenção de ter a produção do campo magnético, a atividade geológica faz com que ocorra a renovação do solo da superfície terrestre. E as erupções vulcânicas, por exemplo, elas fazem uma renovação dos componentes da nossa atmosfera. E a presença da atmosfera é algo extremamente importante, porque ela funciona como uma barreira física para agressões externas, como no caso meteoros, que estão continuamente entrando na nossa atmosfera. Mas não se preocupem, não vai acontecer nada de grave, tá? E, além disso, a atmosfera acaba causando o que a gente chama de efeito estufa. Eu sei que a gente tem isso é por causa da... O efeito estufa natural do planeta, ele é bom, porque ele faz com que haja a manutenção da temperatura do planeta. Sem uma atmosfera, sem um efeito estufa, nós teríamos uma variação muito brusca de temperatura. Então, quando fosse durante o dia, a gente tem, por exemplo, aqui em São Carlos, a gente tem uma temperatura de 25 graus, e aí quando chega a noite, vai cair para 20 graus, 18 graus. Isso porque São Carlos é doido, né? Já tem uma grande variação. Se a gente não tivesse atmosfera, isso ia cair para menos. Eu não consigo nem falar quantos menos seria, sei lá, menos 50 graus, sei lá, estipulando. É uma variação muito brusca. Que ser vivo consegue
sobreviver a um intervalo tão grande de temperatura. Então, isso prejudica a formação de vida. Então, a presença da atmosfera desse efeito estufa, combinado com a atividade geológica, são muito importantes. Deu para entender agora, gente? Eu entendi. Alguém não entendeu? A galera tá falando que sim, Jenny. Beleza, obrigada. Então, somando todas essas características, faz do nosso planeta Terra um planeta que abriga inúmeras formas de vida. E é inúmeras mesmo, é muito diversificado. Daqui eu coloquei uma foto para dar uma representação, mas nossa, isso aqui não representa 1% do que a gente tem no nosso planeta. Só que, se a gente olhar para todas as formas de vida, se a gente olhar atomicamente, a gente consegue reduzir tudo isso em alguns átomos, que é os famosos, tem um anagrama famoso que é o Chomps, que é nada mais do que a gente consegue reduzir todas as nossas formas de vida, fósforo e enxofre. Esses são átomos que fazem a composição do nosso material genético, que por sua vez fazem parte das nossas proteínas, que realizam funções metabólicas. Os próprios substratos utilizados por essas proteínas são formados por esses elementos e o nosso solvente universal, que é a água. E além desses componentes, que eles são fáceis de encontrar no universo, porque afinal eles são produzidos pelas estrelas, ou durante o processo de explosões de supernova. Enfim, está dentro do ciclo de vida de uma estrela. A gente pode reparar que todas as formas de vida que nós conhecemos são dependentes de células. E quando a gente olha para uma célula, a gente consegue fazer uma definição do que é um ser vivo. Então, basicamente, para ser um ser vivo na biologia, a gente define como 3 características importantes. É necessário ter a capacidade de reproduzir, ou seja, essas células geram descendentes, sejam elas cópias idênticas ou diferenciadas, né, por uma reprodução sexuada ou assexuada. E esse processo de reprodução permite a evolução daquela espécie, que aquela espécie ela possa vir a evoluir. E para que essas duas coisas aconteçam, ela precisa ter um metabolismo ativo. E essa é a definição da biologia para ser vivo. Mas a gente tem um problema nessa definição. E os vírus? Os vírus não possuem metabolismo. E aí, ser vivo não entra, o vírus não entra nessa definição de ser vivo. E aí fica a pergunta: vírus é um ser vivo ou não é? O fato da gente estar fazendo essa aula via videoconferência é por causa que nós estamos em quarentena por causa de um vírus, que na definição de biologia a gente não consegue caracterizar ele como um ser vivo. E ele não é um ser vivo. Ou seja, temos problemas na nossa definição. Mas o fato é que, apesar da nossa definição ser falha, tem uma característica. O vírus, ele é dependente de uma célula também. Então, se a gente olha para esse modo de vida celular, o vírus acaba se enquadrando também. Porque a partir do momento que ele infecta uma célula, ele tem essa parte do metabolismo que ele acaba terceirizando para essa célula. Então, na verdade, gente, para fazer uma pesquisa de astrobiologia, a gente vai usar como referência a nossa Terra. Mas os nossos conhecimentos são limitados ao que a gente conhece dentro da nossa Terra. E a gente não consegue nem com o que nós temos na Terra ter um consenso unânime para descrever ela mesma. Só que a gente está querendo ver algo no universo. E quem somos nós no universo? Nós somos um ponto pálido azul apenas. Essa é uma foto tirada pela sonda Voyager, que é uma sonda
que é a que mais se distanciou do nosso planeta, e já está nos limites do sistema solar, dependendo da definição de sistema solar. E essa foi a última foto que ela tirou do nosso planeta. Aí tá vendo essa bolinha aqui, ó, que é menor do que o pointer? Esse é o nosso planeta Terra. E essa foto recebeu esse nome de pálido ponto azul. Então a gente está querendo usar uma definição do que nós conhecemos para extrapolar para o universo como um todo. Então é um pouco complicado. Mas é o que nós temos para trabalhar. Então não vamos deixar de trabalhar por causa disso. Então acho que o próximo passo, né, além de olhar para a nossa Terra, é entender as diferentes formas de vida que existem no nosso planeta. E como eu mostrei, a Terra, ela possui muitas características que favorecem a forma de vida. Mas se a gente olhar para os nossos vizinhos que estão no sistema solar, eles não possuem essas características. Eles possuem características diferentes. Então, como esperar que essa vida que nós temos na Terra, nós possamos encontrar nesses outros lugares? Então, nós não temos que olhar para o lugar, para, por exemplo, a floresta amazônica, que é rica de diversidade e tudo, porque a gente não vai encontrar as características da floresta amazônica em outros planetas, em outros corpos celestes. Nós temos que olhar no nosso planeta para os locais extremos, aqueles locais onde nós achamos que não vamos encontrar formas de vida, mas ali existem vida, existem os micro-organismos extremófilos que sobrevivem a regiões que nós chamaríamos de inóspita. Que é, por exemplo, os nossos polos norte e o polo sul. São regiões frias que têm lagos congelados e abaixo desses lagos congelados, com temperatura muito abaixo de zero, nós conseguimos encontrar, por exemplo, bactérias que são chamadas de psicrófilos, que são bactérias gram-negativas que sobrevivem nessas baixas temperaturas. Um exemplo oposto, nós conseguimos encontrar a presença de bactérias em vulcões, e não é vulcão qualquer, de um vulcão que está na superfície terrestre, vulcões que estão nos oceanos, tipo vulcões submarinos. Lá, por exemplo, no vulcão submarino Tagoro, não sei se assim se fala, nós encontramos uma bactéria que é a Thiolava veneris. Outros exemplos, em desertos, por exemplo, no deserto do Atacama, é um lugar que tem uma característica de alta salinidade, de presença de vários tipos de minérios, que se assemelha muito, por exemplo, pode fazer um paralelo com Marte, e lá existem formas de vida, as arqueias, como, por exemplo, que são chamadas de halobactério. Temos, por exemplo, bactéria que tem a necessidade, para sobreviver, de um ambiente bariofílico. Por exemplo, essa bactéria Moritella iaianosi, não sei falar, ela sobrevive numa condição de 50 megapascal. Então, assim, de altíssimas pressões. E sem contar outros exemplos, né, que nós temos. Por exemplo, nós temos uma bactéria que é chamada de Deinococcus radiodurans. Essa bactéria, ela suporta mais de 1000 vezes as doses letais de radiações para seres humanos. E ela sobrevive e não faz nada com ela. Então, pensando num micro-organismo que sobrevive a radiações, que está dentro da Terra, por que um outro planeta que não tem um campo magnético para proteger as suas formas de vida da radiação, por que talvez naquele lugar não existam micro-organismos que são tolerantes a essa radiação? Na Terra nós temos um exemplo disso. Um outro exemplo é os tardígrados, que eles conseguem sobreviver no vácuo por 10 dias e também são tolerantes a uma boa dose de radiação. Então, dentro da nossa própria Terra, nós vemos que nós temos micro-organismos que sobreviveriam, por exemplo, a Marte. Marte é um dos planetas que mais se procura a vida. Por que Marte? Marte tem muita semelhança com a Terra. Por exemplo,
Eles também possuem estações do ano, não que floresce, cai, porque até no Brasil isso nem existe, né? Isso é questão climática. O que eu quero dizer com estações do ano é no olhar astronômico mesmo, né? A posição dele, a influência do Sol no planeta. E Marte possui isso. Além disso, Marte possui água. E como eu falei, água é o primeiro ponto para se procurar evidências de vida, porque a água é o solvente universal para as formas de vida que nós conhecemos. E existe água sólida no subsolo e nos polos de Marte, como por exemplo nessa foto que mostra que a calota polar que existe de Marte, não é que tudo isso aqui seja água, tá? Mas existem água na região do subsolo, não, então não é essa coisa branca. E também existe água líquida no passado e atualmente também foi encontrado água líquida. Mas assim, não é que é uma água líquida potável, não é que é uma água líquida igual nos nossos oceanos, mas existe a água líquida em Marte também. E isso é um ótimo indicativo para a existência de vida, ou pelo menos uma existência de vida num passado. Mas, mais do que Marte, eu diria que a Lua Europa é um ótimo candidato para abrigar vida. Por quê? A Lua Europa, ela é a lua de Júpiter, tá? Júpiter é gasoso, então ele provavelmente não teria vida mesmo. Mas a Lua, ela é sólida. E não sei se vocês perceberam, mas eu estou tentando tomar o cuidado de falar corpos celestes e não só planetas. Porque não é só planetas que podem abrigar vida. A Lua pode abrigar uma vida. E a Europa, ela é uma lua congelada. Então aqui tem um esqueminha de como seria mais ou menos, né, fazendo um corte dela. Ela basicamente teria uma espessa camada de gelo muito grande e abaixo dessa camada de gelo, os dados indicam que existe um oceano de água líquida. E esse oceano de água líquida abaixo dessa espessura de gelo possui condições de temperatura, pressão e pH dos oceanos compatíveis com o da Terra, no qual a gente sabe que existem formas de vida. Então, a Lua Europa é uma excelente candidata para se encontrar vida. Uma outra lua é a lua Titã, que é uma lua de Saturno, e ela tem um grande diferencial porque ela é um satélite que possui atmosfera. E como eu falei, a atmosfera é algo importante, porque protege de ataques os ataques externos aqui que eu estou querendo dizer, tipo, protege de meteoros que possam entrar no planeta, acaba sendo degradados por essa atmosfera. E esse planeta possui lagos de hidrocarbonetos líquidos. Mas hidrocarbonetos líquidos, vocês podem se perguntar. Sim, porque eu tenho falado muito de água como solvente universal na forma de vida que nós conhecemos. Mas se em Titã o solvente universal não for água, for um hidrocarboneto, lá pode ser que tenha se desenvolvido uma forma de vida onde esses solventes são os hidrocarbonetos líquidos e, por sua vez, lá existe uma atividade hidrológica, né, aqui entre aspas, desses hidrocarbonetos. Então, pode sim existir uma forma de vida totalmente diferente do que a gente espera na Lua Titã. É claro que eu poderia elencar aqui para vocês todos os corpos do sistema solar que têm plausibilidade de vida. Então, aqui tem uma tabela que resume mais, mas, de fato, o que nós sabemos que existe vida até hoje é a Terra. E nós sabemos lugares onde não vale muito a pena fazer esse investimento, que é, por exemplo, o Sol, que é a estrela, né? Não faz sentido existir vida numa estrela, assim como também nos próprios gigantes gasosos. E aqui uma curiosidade. Como que a gente faz, então, o estudo de vida nesses outros planetas? Nós enviamos sondas, enviamos robôs. Por exemplo, Marte, ele tem vários robôs lá que estudam a superfície de Marte com diversos objetivos. A Curiosity, que é um dos robozinhos mais famosos, tem até Twitter, se vocês quiserem seguir,
ele foi enviado para Marte e um dos objetivos era fazer a investigação de vida. Só que o fato da gente estar enviando um equipamento, nós temos que tomar cuidado para não levar uma contaminação junto com esse equipamento. Então, todas essas peças passam por um processo de esterilização, seja por radiação, seja por uma autoclave, por temperatura, por processos físicos. Só que nem tudo dá para fazer esse processo. Por exemplo, os componentes eletrônicos. Não dá para pôr os componentes eletrônicos sob radiação gama. Não dá para colocar os componentes eletrônicos numa autoclave. Então, como eles são descontaminados? Manualmente com álcool 70. E manualmente com álcool 70 não vai matar tudo. Como, por exemplo, não vai matar os esporos de bactérias. Então, estima-se que, por exemplo, a Curiosity pode ter carregado para Marte 500 mil esporos de bactérias. Agora, se elas sobreviveram e vão colonizar Marte, né, não sabemos. Mas eu falei muito de micro-organismo. Você deve estar se perguntando, e a vida inteligente? Bem, como eu falei, é meio difícil fazer estudo de astrobiologia, isso porque eu tentei me restringir apenas a micro-organismo. Agora, pensar em vida inteligente é ainda mais complexo. Mas existe, sim, pesquisas científicas sérias em busca de vida inteligente. E essa pesquisa é feita em parceria com uma outra área da astronomia, que é chamada de radioastronomia. O objetivo da radioastronomia, ela tem diversos, mas em parceria, no quesito busca de vida extraterrestre, é detectar emissões que sejam artificiais, ou seja, tentar diferenciar de todas as radiações, de todos os sinais que a gente recebe do fundo, do universo, aquilo que não é causado por explosões de supernova, por colisões de galáxias, por colisões de buracos negros, tentar fazer dentro daqueles diversos padrões aquilo que é diferente. E por que ondas de rádio? Porque são ondas dentro do espectro eletromagnético que possuem um baixo custo energético para sua produção. E são ondas que têm uma alta velocidade de propagação e que irá interagir pouco com os outros corpos que existem no universo. Então, eles não vão ser tão absorvidos, então não haverá a chance de perder as informações acaba sendo mais baixa. Só que esse método é um método no escuro, mais no escuro ainda, e se baseia no fato de estar recebendo um sinal de vida inteligente, mas uma vida inteligente comunicante. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós somos seres inteligentes comunicantes, somos racionais. Mas nós também temos outros seres no nosso planeta que são inteligentes. Golfinhos são inteligentes, macacos são inteligentes. Mas golfinhos e macacos não saem por aí construindo radiotelescópio, mandando isso para o espaço, tentando comunicar com os outros. Então, temos um empecilho aí também nesse tipo de pesquisa. Então, buscar vida inteligente é ainda mais difícil. E por isso que eu não consigo trazer muito assunto para apresentar aqui para vocês. Mas, de modo geral, eu termino a palestra com uma reflexão do Carl Sagan, que diz: às vezes, acredito que há vida em outros planetas. Às vezes, eu acredito que não. Em qualquer dos casos, a conclusão é assombrosa. E, de fato, é. Se nós encontrarmos vida em outro planeta, existe vida em outro planeta. Você já parou para pensar nisso? Como que será saber que tem vida em outro planeta? Ou em outra lua, ou em um asteroide? Seria incrível. Mas, ao mesmo tempo, e se não existir? Nós estamos sozinhos em 10 sextilhões de sistemas planetários? Somos os únicos? Isso também é meio assombroso. E é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer pergunta vocês podem me perguntar. E aqui eu tenho as principais referências para essa aulinha. Só isso.
Jenny, então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer. Foi muito interessante. E eu queria começar com a primeira pergunta. Você falou lá no começo que essa não é a sua área, que não é com isso que você trabalha, mas conta um pouquinho pra gente de por que então você sabe tanto sobre astrobiologia e por que que você decidiu trazer isso pra gente hoje? Então, na verdade, eu tive contato com a astrobiologia porque em 2013, 2014, foi quando por aí, eu assisti uma palestra do Douglas Galante, que ele costuma às vezes vir aqui na USP de São Carlos, não só no física, às vezes na engenharia também, e ele costuma falar bastante de astrobiologia. E quando eu vi esse tema, eu achei interessante, assim, tipo, eu gostei muito. E como eu contei, eu fui monitora do observatório. E como monitora do observatório, a gente tinha que sempre estar estudando a parte de astronomia. Uma porque a gente fazia atendimento para a escola, também tem os atendimentos finais de semana, então a gente tem que estar preparada para ser bombardeada com perguntas do público. E acaba que vida fora da Terra é uma coisa que surge muitas curiosidades. E sem contar que a gente também tinha que dar palestras. E acabou que a astrobiologia foi um tema que, uma vez lá no passado, eu acabei dando uma palestra e eu acabei estudando e aprendendo cada vez mais. Então, aí, até que o pessoal lá do observatório falava que eu, se precisava falar alguma coisa de astrobiologia, me indicava como a fonte para falar. Não sei explicar, assim, foi mais. Assim, eu gosto muito de astronomia. Na verdade, curiosamente, eu não ia dar a aula de hoje de astrobiologia. Eu ia dar do outro tema, que era o universo conhecido. Só que na hora que eu estava fazendo o Google Forms, eu falei, talvez eles achem interessante a astrobiologia. Vou colocar. No fim, ganhou disparado a astrobiologia e acabou sendo a aula de hoje. Que bom, sorte minha, porque eu acho que é um tema muito interessante. Não sei se as pessoas se sentiram pressionadas a voltar nesse tema depois que eu falei para elas fazerem isso na reunião, mas tudo bem. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Mas deixa eu fazer outra pergunta, então. A Maju tá falando aqui. Ah, você já tá vendo, né? Você Já tá consegue vendo. ver agora. Beleza. Eu ia perguntar o que que você acha dessas teorias da conspiração, de que o governo americano tem contato com alienígenas e mantém segredo. Agora, essa semana, parece que eles divulgaram umas imagens de OVNIs, não sei o quê. O que que você acha sobre tudo isso? Eu fico pensando. É que assim, primeira coisa, a gente sempre se referencia muito para a NASA, né? Gente, não existe somente a NASA como agência espacial internacional. Até o Brasil tem uma agência espacial internacional, entendeu? Claro que não é tão forte assim. Né? Não, basicamente a parte de astronomia do Brasil, de astronáutica, é muito, muito pouco. Mas, tipo, tem a União Europeia tem uma própria, a China tem uma própria, o Japão tem uma própria. É que a NASA é dos Estados Unidos. Então, assim, se a gente fala que a NASA descobriu e ela não divulgou, por que, que a China não teria a capacidade de ter descoberto e ter jogado na cara de todo mundo que os Estados Unidos está mentindo para todo mundo? Por que, que a Europa não falaria isso, entendeu? A gente se limita muito como se só um país tivesse o domínio desse conhecimento, mas na verdade não é. Todos os países que têm programas espaciais, eles conseguiria essas mesmas informações. Então, acho que a gente já pode refutar por aí, né? Porque isso não é uma coisa que está controle apenas de uma única pessoa. É todas as nações, basicamente. Então, a gente está sendo governado, isso está sendo escondido com base em todos os órgãos governamentais. Acho meio difícil. Então, não sei se isso é suficiente, mas, sim, particularmente para mim, isso é suficiente. Entendi, muito legal. Nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista. Muito obrigada. Uhum.
Alguém tem outras perguntas também? Alguma coisa de astronomia também? Sei lá, de algo que eu falei e achou. Fiquem à vontade. Ô, Jenny, a Shirley mandou uma pergunta no chat. Ah. Por que a galera acha que a Terra é plana? Ai, meu Deus. Porque eu acho que isso vem. Acho que o primeiro ponto é a desacreditação que nós temos na ciência, né? Esse eu acho que é um primeiro ponto muito falho. E acho que não é só a Terra é plana, é, por exemplo, os movimentos anti-vacinas. Tudo isso é um processo de desacreditação que nós estamos tendo na nossa ciência, de modo geral. E acaba entrando, esse movimento, ele acabou sendo, com as redes sociais, ele acabou ganhando uma proporção extremamente grande. E o mais incrível, se vocês já pararam para... Eu já assisti, já perdi tempo da minha vida para assistir, para realmente tentar entender o porquê que eles acham que a Terra é plana. E, gente, as explicações não fazem sentido. Para você conseguir explicar um eclipse, que é algo simples de explicar, sabendo que a Terra é redonda, por exemplo, eles usam umas engenharias tão complexas que, assim, não faz realmente isso. A acreditação que a gente tem nessa, a acreditar nisso. E não só, assim, lógico que é algo, é uma ciência básica que isso já foi desmistificado há séculos atrás. Mas acho que acaba sendo até mais grave, por exemplo, essa parte de desacreditação na ciência nas formas de tratamentos, né, que nós temos. No fim, tem um lado positivo no caso do coronavírus, isso é uma opinião pessoal minha, não que tenha, pelo amor de Deus, mas é só de, tipo, renovar a credibilidade da ciência, talvez, né, porque agora todo mundo está esperando da ciência. E acho que isso abre, talvez, oportunidade para as pessoas também buscarem informações em fontes corretas. E o problema também de disseminar tanto a Terra plana é por causa das fontes incorretas que existem na internet. E, incrivelmente, é muito mais fácil você achar fontes de coisas erradas sobre astronomia na internet do que sites científicos de verdade. Embora tenha as fontes oficiais, né, como a NASA, como a Agência Espacial da Europa, mas acaba sendo em outros idiomas. Tá certo, Jenny. Teve uma vez, quando eu voltei do Texas, o meu voo de volta, eu sentei do lado de um cara que era terraplanista. E aí foram mais de 8 horas de viagem. E foi isso, tipo, eu falei assim, eu acho que se eu for fazendo perguntas, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir se explicar. E a coisa foi ficando cada vez mais mirabolante, cada vez mais complexa. E aí, nossa, para conseguir explicar uma coisa simples, tem que inventar assim uns 5 conceitos diferentes. E aí, meu Deus do céu, é muito assustador pensar que as pessoas realmente acreditam em tudo isso. Realmente preferem cavar esse buraco de paranoia atrás de paranoia do que simplesmente ir atrás de ciência de verdade, né? Eu gostei muito do que você falou. Eu acho que a gente realmente tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar para as pessoas o que a ciência faz e o quanto a ciência é importante. É para isso que o chapter existe, mas assim, de uma forma geral, eu tô rindo do que a Amanda falou aqui. Mas de uma forma geral, a gente tem que, né, fazer o melhor da situação complicada que a gente está vivendo. E se a gente pode usar essa oportunidade para
ter um impacto positivo na sociedade. Então é isso que a gente vai fazer, né? Muito obrigada pelo seu posicionamento. Nada. E aí, galera? Algo mais? Então, muito obrigada, pessoal. Acho que ninguém tem mais pergunta. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. E é isso. E se vocês tiverem outras perguntas também, depois quiserem me mandar em particular, não tem problema. É isso. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Vamos fazer uma salva de palmas aqui. Vai ser uma bagunça. E aí, eu queria saber se alguém quer ser o próximo. Como sempre, né, eu vou dar uma chance para vocês de se candidatarem, senão eu vou escolher alguém, hein, gente.